Amém, igreja? Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. E eu quero pedir então você, todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã e às 5 da tarde, participe dessas lives. Tem sido uma bênção. Se você não pode, assista depois. Se você pode, compartilha com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, porque o que Deus está fazendo é algo muito poderoso. Glória a Deus. Mas nós vamos meditar, queridos, nós vamos meditar nessa noite uma palavra muito poderosa. E o título é: para romper. Quantos aqui querem romper na presença de Deus? Quantos aqui querem romper nas finanças? Quantos aqui querem romper em todas as áreas da sua vida? Levante a sua mão. Isso, mostra para o Senhor. Ah, pastor, eu não preciso mostrar, Deus conhece meu coração. Com esse ditadozinho aí, eu já vi muita gente se afundando em todas as áreas, principalmente espiritualmente falando. Quantos aqui querem romper? Levante a sua mão. A Bíblia diz que Deus já conhece tudo que nós precisamos, mas precisam ser conhecidas diante dele as nossas petições, já com ações de graças. Amém? Então, para romper, precisamos saber exatamente contra quem estamos lutando. Se eu precisasse dar um título para essa mensagem, seria esse: para romper, precisamos saber exatamente contra quem estamos lutando. Queridos, muitas vezes as pessoas, e nós falamos sobre isso na quinta-feira, nas lives e nas lives de sexta-feira, muitas vezes as pessoas não conseguem avançar, não conseguem avançar espiritualmente, não conseguem avançar emocionalmente, não conseguem avançar financeiramente, não conseguem avançar, não conseguem às vezes se desprender de sentimentos do passado. Queridos, quantas pessoas às vezes, em vez de aproveitarem o presente e criarem ou deixarem o Espírito Santo criar uma expectativa, não estou falando de pensamento positivo, amém? Mas uma expectativa positiva acerca do futuro. Às vezes as pessoas se prendem a um passado, muitas vezes pode ser um passado que lhes marcou por dores, por momentos de sofrimento, ou às vezes pessoas se deixam prender no passado por momentos bons, por momentos felizes, e o diabo começa a colocar na cabeça da pessoa que ela não vai mais viver aqueles momentos felizes, que ela não vai mais ter aqueles momentos maravilhosos que teve no passado, porque alguma coisa mudou, e aí ela não curte o presente, e com certeza compromete o seu futuro. Então, para nós rompermos, queridos, nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando, até para que saibamos que tipo de armas devemos usar. E a Bíblia fala em 2 Coríntios, e nós falamos sobre isso, quando tivemos aquela série de mensagens, eu acho que foi no mês de outubro, se eu estiver errado me corrijam, quando nós pregamos, ministramos aqui nas terças-feiras sobre libertação e batalha espiritual. Foram 7 pregações, 7 terças-feiras, onde nós falamos especificamente sobre isso. E eu preciso tocar ainda mais, amados, para que nós, conforme o livro a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, nós não permitamos que o diabo alcance vantagem sobre nós. Nem precisa abrir, mas está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, onde diz que quando nós ignoramos os desígnios de Satanás, ele alcança vantagem sobre nós. Versículo 11 daí já, né? Perdão. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Queridos, essa palavra ignorar, ou esse verbo aqui, mas essa palavra aqui, puxando do original, nós vamos ver: não conhecer, obviamente, ser ignorante, que é a mesma coisa que não conhecer. Não entender. Então existem 2 casos já aqui diferentes: a pessoa que não conhece e aquele que talvez conhece, mas não entende. Você está me acompanhando? Diga amém.
E o importante é que essa palavra, a raiz dela no grego, ela indica que esse ignorar pode ser errar por ignorância. Então, quando nós não conhecemos, ou conhecemos e não nos permitimos entender, já estamos pecando por causa disso. Queridos, isso não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Amém, amados? E diz mais, estar errado. Ou seja, nós podemos ter um conhecimento errado acerca da estratégia ou das estratégias do diabo. Quando se estuda teologia, mas uma teologia mais já, vamos dizer assim, mais pentecostal um pouco, não tão histórica, você vai ver lá, se você, acho que, não sei se você encontraria tão facilmente na internet, mas dá uma pesquisada depois. As 10 principais, existem milhões, obviamente, porque o diabo ele sempre tenta de alguma forma, ele nunca vai agir igual, porque ele não quer ser pego. Amém, amados? Não quer ser descoberto, não quer que os seus planos sejam revelados. Mas se você for pegar lá, o primeiro que aparece já é esse texto de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque é um perigo extremo quando a igreja, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, tem pessoas fazendo força, e uma força errada para talvez ter vitória na família. Queridos, às vezes a pessoa trabalha, mas ela não consegue usufruir da provisão que Deus traz para a sua vida. Queridos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, para buscar nele a sabedoria, para entendermos o que está acontecendo e o que precisa ser feito para que isso venha a mudar. Você está me acompanhando? Diga amém. Não ouvi? Diga amém. Eu quero deixar claro aqui, queridos, que Satanás nunca vai ficar com peninha de ninguém. Satanás nunca vai ficar com pena de uma pessoa se ela está sofrendo ou não. Até porque este é o desejo do diabo, que as pessoas sofram, e quando já sofreram muito, que sofram mais ainda. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então às vezes a pessoa está com uma crise dentro da família, dentro do casamento, mas o que na verdade está acontecendo é o diabo que está trabalhando ali por trás. Alguém vai dizer: pastor, eu sei disso. Aí eu lhe pergunto: então você já jejuou sobre isso? Você já orou sobre isso? Você entrou na madrugada diante de Deus dizendo: Deus, traz a tua resposta, me dá a tua estratégia? Pastor, é que não é para tanto. É aí que as pessoas tropeçam. E muitas vezes as pessoas acabam usando ainda uma desculpa, dizendo: não, mas peraí, Deus já pagou todo o preço, Jesus já pagou o preço na cruz. Queridos, Jesus pagou o preço na cruz pela nossa salvação. Agora a nossa libertação, a nossa santificação, a nossa consagração, isso passa por nós. Como assim a nossa libertação passa por nós? Quer que eu explique? Uma pessoa que não quer ser liberta, ela não será liberta. Ela não será liberta, porque ela não quer a libertação. Você está me ouvindo? Amém, igreja? Mas eu preciso correr aqui. E usamos então na quinta-feira pela manhã o texto do Evangelho de Lucas, que é para nós entendermos um pouco da estratégia do diabo, do jeito como o diabo age. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, mostra exatamente que nem tudo aquilo que nós achamos que é realmente. Gente, lembrando, Lucas, ele era um discípulo de Jesus, mas não era um dos 12 discípulos. Ele era um discípulo, ele seguia Jesus, amém? E ele era um médico. Por favor, querido, muito obrigado. Ele era um médico. Então Lucas tinha propriedade, Lucas tinha autoridade. Você está me ouvindo? Diga amém. E a Bíblia fala, quando Lucas, no capítulo 13, o evangelista, o médico, o historiador, obrigado, querido, quando ele fala acerca da enfermidade desta mulher,
ele fala que Jesus estava ensinando no sábado em uma das sinagogas, e veio até ele uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Possessa de espírito de enfermidade. Interessante nós vemos aqui essa história ser narrada por um médico. Ou seja, ele podia comprovar, porque ele inclusive fala na narrativa, na descrição do que estava acontecendo com esta mulher, ele fala que esta mulher de modo algum conseguia endireitar-se. Ou seja, não havia o que poderia ser, não havia uma alternativa, não havia uma forma de ajudar aquela mulher. E é interessante, queridos, que a Bíblia fala que Jesus, vendo-a, ele a chama e diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Veja que Jesus aí não trata como demônio, ele fala como enfermidade: estás livre da tua enfermidade. E aí ele estende a mão, toca nela, e ela imediatamente se endireita. Aí o chefe da sinagoga, o religioso, o fariseu, aí falando, né, daquele farisaísmo barato, que anda às vezes dentro das igrejas, gente que quando vê alguém se movendo nos dons, começa a criticar. Eu não quero errar, mas se não me falha a memória, é uma frase de Moody, que ele fala assim, ó: eu prefiro, na minha imperfeição, ganhar almas para Cristo. Eu lembro dessa frase no inglês, eu não consigo lembrar, eu não sei se tem alguma tradução tipo oficial, mas ele diz que eu prefiro, na minha imperfeição, ganhar almas para Cristo, do que você na sua perfeição não fazer nada. Porque com certeza ele era criticado, com certeza a sua forma de agir era criticada. E aqui o chefe da sinagoga se faz desta forma, e ele reclama para o povo: escuta aqui, ó, tem 6 dias para vocês virem aqui para serem curados, venham pois nesses dias então. Ou seja, ele estava na verdade querendo impedir que Jesus fizesse o que acabara de fazer, dizendo que tanto o povo como Jesus estavam errados, e que aquilo então não seria por legítimo. Jesus olha para ele, e aí Jesus traz à tona de novo a situação. Por que motivo, ou por qual motivo não se deveria livrar esta filha de Abraão? Ou seja, ela era da família, vamos agora trazer isso para o nosso tempo, ela era da família da fé. Ela seria uma de nós hoje, e mesmo sendo uma de nós, continuava escravizada. Por qual motivo não se poderia ou não se deveria livrar deste cativeiro essa filha de Abraão, a qual Satanás trazia aprisionada há 18 anos? Então, queridos, nós precisamos entender que muitas vezes o que nós estamos passando não é tão somente financeiro, é algo espiritual por trás. Às vezes o que estamos passando não é algo tão somente familiar, porque o que o diabo quer fazer? Ele quer fazer com que você se sinta um pai fracassado, uma mãe fracassada, um marido, uma esposa fracassados. O diabo quer dizer para você que você não está conseguindo um emprego melhor, porque você não tem capacidade, que você é um fracassado, ou que você não é merecedor. E quer ver como o diabo age mesmo, querido? Eu quero pegar um texto, só para vocês verem, de 1 Crônicas, capítulo 21. Abra comigo, por favor. 1 Crônicas, capítulo 21. E isso aqui vai nos mostrar como a gente precisa ficar esperto. 1 Crônicas, capítulo 21. Como nós temos que ficar vigilantes, queridos. Ah não, pastor, isso é o Antigo Testamento. 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. Queridos, eu não sei como é que está aí na sua, o título dessa
dessa parte desse texto. Na minha aqui, nessa mais atual, está dizendo o levantamento do censo. Mas eu tenho uma Bíblia mais antiga, que eu amo, e diz ali o recenseamento pecaminoso de Davi. Tem alguém que tem assim a Bíblia? Levanta, ali tem a irmã, ali o casal ali. Quem mais que tem esse título em cima ali? Tem alguém mais? Só nós dois usamos essa Bíblia mais antiga. Mas vocês me dão esse testemunho que está escrito aí, né? O recenseamento pecaminoso de Davi. Então quem olha essa história enxerga um rei prudente, porque ele precisava entender quantos homens, depois você lê com mais calma, ele precisava entender quantos homens ele tinha, homens que levantassem, como diz o texto bíblico, homens que levantassem a espada, que pudessem usar a espada. E não está falando de meia dúzia, depois você lê o texto ali. Está falando de muita gente, milhares e centenas de milhares. Então aqui, teoricamente, parece que Davi está sendo um rei muito prudente, está agindo com bom senso, por isso ele faz o censo. Queridos, eu vou ler aqui. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. Gente, incitou a Davi. Se o diabo tentou contra o rei Davi, o homem chamado como o homem segundo o coração de Deus, quem é que você acha que queria que Moisés na primeira vez ferir a rocha? Pá! Na segunda vez, você acha que Satanás queria que o povo tivesse água e que Moisés continuasse fazendo tudo certinho? Eu não sei qual foi a interferência ali, mas a palavra de Deus para Moisés era falai a rocha, e Moisés foi lá e feriu a rocha. E muitos dos estudiosos, dos teólogos, indicam talvez que esse tenha sido o erro com que fez com que Moisés não pudesse entrar na terra prometida, como de fato não entrou. Contemplou de longe, mas não pôde acessar. Então, queridos, olha só que forte. O grande libertador, uma figura de um Messias, que foi o que Moisés foi para o povo de Israel, ele não pôde acessar a terra prometida, porque ele não deu atenção verdadeira, por algum motivo, que a Bíblia não nos mostra, mas por algum motivo ele não deu a atenção verdadeira, a atenção necessária à palavra de Deus. Em vez de na primeira vez ferir, ou melhor, na segunda vez de falar, ele feriu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: por favor, sejamos atentos, não somente à voz de Deus, mas aos detalhes que essa voz nos traz. Vocês lembram daquele outro texto de Crônicas, quando os filisteus se levantam contra Davi? Davi vai lá e fere eles, bota os caras para correr. E logo depois que Davi foi levantado como rei, tá? Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi foi ungido rei, os filisteus vêm contra Davi. Davi consulta o Senhor, acaba com a raça deles, e logo depois os filisteus voltam contra Davi. O que Davi faz? Davi podia ter pensado: não, olha só, nós acabamos de dar uma coça neles. E não era só uma palmada, mataram milhares. Eles estão vindo com o coração deles, talvez num sentimento assim de vamos tentar mais uma vez, mas eles estão feridos, eles estão abalados. Eles estão abalados numericamente, ou seja, de uma forma bélica eles estão abalados, estão debilitados. Não, Davi foi e consultou de novo ao Senhor. Ou seja, Davi prestou atenção nos detalhes. E aí Deus disse: ó, dessa vez tu não vai, mas tu vai dar a volta por trás, e quando tu ouvires o barulho, o som da marcha que virá por cima das copas das amoreiras, aí sim tu saberás que eu saí adiante de vós. Meu Deus, gente, vocês estão ouvindo essa palavra, queridos? Então, da mesma forma, escute, é isso que eu estou tentando trazer hoje. Eu estou ampliando o que nós vimos nas lives.
Além de nós sabermos os planos do diabo, nós temos que ficar ouvindo, porque é de Deus que virá a estratégia perfeita, amados, para nós vencermos, porque nós nunca, entenda uma coisa, o Samuel e nem ninguém vai derrotar o diabo com uma estratégia humana. Então eu tenho que entender o que o diabo está fazendo, é buscar em Deus a estratégia para que eu possa vencer. Então eu preciso saber contra quem eu estou lutando, para saber como lutar e que armas usar nesta luta. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Queridos, depois vocês leem isso, só para a gente não tomar mais do tempo, mas você vai ver que Davi precisou pedir perdão a Deus. E ele usa o termo, a Bíblia usa o termo de que Davi agiu muito loucamente em fazer o censo, queridos. Você está me ouvindo? Pela Bíblia, Davi agiu muito loucamente em fazer aquilo que talvez aos olhos humanos seria a coisa mais adequada a ser feito. Não, peraí, vamos olhar para ver o que a gente tem. Só que o que Deus queria que Davi tivesse feito nesse caso? Que Davi tivesse ido para a presença dele e dito: Deus, como é para fazer? Eu preciso de 800 mil, eu preciso de 1 milhão e quantos? Ou eu preciso só de 300? Lembra da história? Lembra da história? Só com 300, querido. Só com 300. E havia milhares, havia ali milhares. Deus disse: não, é muita gente. É muita gente. É muita gente. E Deus disse: não, vai ser só com esses 300. Quando Deus chama Gideão, e o pastor Onisson fez menção a algo que me lembrou enquanto eu estava ouvindo lá em cima, que às vezes nós olhamos para nós mesmos, né, pastor? E nós não nos achamos qualificados, não nos achamos, né, vamos dizer assim, habilitados para aquilo. Mas quando Deus chama, e quando Deus chamou, Gideão olhou para ele mesmo e disse: Senhor, eu sou da família mais pobre, eu sou da tribo de Manassés, e na minha casa eu sou o menor de todos. Pois é, mas é contigo, rapaz. Então talvez hoje, meu irmão, você se sinta assim, o menos qualificado, o menos habilitado. Só que entenda uma coisa: a nossa luta, ela não depende das nossas habilidades, ela depende dos nossos joelhos. A nossa vitória, ela depende do nosso joelho, do nosso jejum, da nossa consagração. Queridos, existe por aí afora um evangelho que deixa as pessoas muito folgadas, sabe? É muito espaçoso, é muito confortável demais. E em momento algum você vê Jesus pregando esse tipo de evangelho. Em momento algum nós vemos Jesus pregando esse tipo de evangelho. E olha, eu vou dizer uma coisa: não, mas é que, pastor, é que é uma linguagem de amor. Nenhuma pessoa na face dessa terra vai conseguir expressar mais amor do que o amor encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém. Estava lá aquela mulher pega em flagrante adultério. A lei dizia que ela teria que ser apedrejada até a morte. Jesus o que fez? Olhou para todos aqueles que estavam ali prontos para não só julgá-la, mas para executá-la. Disse: bom, então tá, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não disse aquele, escute, aquele que não tem pecado como ela. Não, disse aquele que não tiver pecado. Ele não disse: aquele que nunca adulterou pode começar. Mas aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos começaram a largar as pedras. Só que Jesus não disse para ela assim: viu, querida, eu te aceito do jeito que tu
eu te aceito do jeito que tu é, não tem problema que tu é assim. Afinal, tu tem uma carência, e por isso que tu está errando. Não, Jesus disse: eu também não te condeno, mas agora vá e não peques mais. É necessário uma transformação. Esse evangelho folgado é do diabo, não é evangelho, não é palavra de Deus, não uma palavra que traz folga para as pessoas, que elas podem continuar no pecado. Isso é uma mensagem vinda direto do inferno para enganar a igreja, para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. Porque o diabo, ele vai nessas sutilezas, queridos, e ele continua colocando ali as suas pestes, as suas pragas, continua ali fuzilando e fulminando as famílias. Jesus não olhou para a mulher adúltera e disse: olha, eu te entendo, eu entendo, afinal tu nasceu assim, tu não tem culpa. Não, ele disse: olha, eu não te condeno, eu realmente não deixei eles te matarem, porque todo mundo tem pecado. Agora, tu vá e não peques mais. Deus espera sim uma transformação em todos nós. E às vezes o nosso pecado não é o adultério, glória a Deus, aleluia, mas é a fofoca, é ser intrigueiro, invejoso. Que tipo de pessoa você é, querido? Você vê alguém prosperando, você tem inveja. Você vê alguém avançando no reino, você tem inveja. Você critica, você fala mal, você tenta achar pelo em ovo. Tá ali, ó. Mas como é que o pastor Samuel não viu? Como é que o pastor Onísio não viu isso no pastor Samuel? Como é que o pastor Samuel não viu isso naquele obreiro? Deixa eu lembrar a você que esse é o papel do acusador. Não dê férias para o diabo, não assuma o lugar dele. Você tem que ser aquele que, se Deus lhe revelar um problema, você então foi o escolhido por Deus para você orar por aquela pessoa, não abrir o bico para ninguém. Se for o caso, você vai no pastor e diz: pastor, eu não contei para ninguém, nem para minha esposa, nem para o meu marido, mas eu fiquei sabendo assim, então eu estou passando para o senhor. Eu não quero que o senhor pense que eu estou aqui fazendo uma fofoca, mas eu estou aqui para dizer que eu quero junto orar, eu quero jejuar, eu vou chorar por esse irmão, eu vou chorar por essa irmã. Esse é o papel de uma igreja de verdade. Esse é o papel de um cristão de verdade. Porque se nós pegarmos o texto de 2 Coríntios capítulo 2, quer ver? Vamos lá então. 2 Coríntios capítulo 2. Segunda Coríntios capítulo 2, versículo 5. Porque teve um povo querido que acabou saindo aqui da igreja. Eu era muito cobrado por eles, como se essa fosse a função deles, né? De me cobrar algumas coisas. E uma delas é que eu sempre sou perdoador demais. Mas a pessoa fez tal coisa, porque tu não chegou lá, e tu tem que ser mais, né? Engraçado que das vezes que eu fui reprovado por eles. Mas olha o que a Bíblia diz então para a igreja. Como é que a igreja tem que ser, como é que, principalmente então o pastor. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 5. O penitente deve ser readmitido na igreja. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição da maioria, ou seja, o julgamento que a maioria vai fazer. Então, queridos, muitas vezes as pessoas
vamos supor, elas erram contra mim ou contra o ministério, eu posso até não fazer nada, posso até não falar nada, posso até não cortar a pessoa, mas no coração, talvez ela já esteja cortada e ela não sabe ainda. E não estou falando no meu coração, no coração de Deus. Porque nós temos que entender que as cisões, elas acontecem primeiro no espírito, no campo espiritual, e depois ela manifesta no campo físico, humano. Mas olha o que a Bíblia fala: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? É uma palavra um pouco mais profunda, sim, um culto de domingo, trazendo um pouco mais de ensinamento para a igreja, trazendo um pouco mais da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, amados? Você está me ouvindo? Diga amém. Então nós temos que entender, queridos, que existem muitas estratégias que o diabo age contra a igreja. E quando eu falo a igreja, eu não falo a manancial, eu não falo uma placa, eu falo a igreja você. Você, sua esposa, você, seus filhos, você indivíduo. Diga, eu sou a igreja. Diga, eu sou a igreja. Queridos, aqui então Satanás, a Bíblia fala que Satanás se levantou contra Israel. E quem é que ele acabou usando? O próprio rei Davi. Aí eu lhe pergunto, na nossa casa, quem está nos usando? O Espírito de Deus, e por isso somos lá dentro pacificadores? Por isso somos lá dentro da nossa casa os geradores de fé? Ou é o diabo que está nos usando dentro da nossa casa para nós trazermos briga, confusão, intrigas? Quem nós somos dentro da igreja? Nós somos usados pelo Espírito e por isso somos pacificadores, somos aqueles que agregam, somos aqueles que geram fé, ou somos aqueles que geram fofocas, que geram brigas, que geram discórdias, que geram divisões, facções? Espírito faccioso, amados. Qual é o espírito que nos governa? Como é que eu vou saber disso, pastor? Pelas atitudes. As nossas atitudes mostram quem nós somos. As nossas ações e reações revelam o que nós temos dentro de nós. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: as nossas ações e reações mostram exatamente o que nós temos dentro de nós. Você está ouvindo essa palavra, irmão? Jesus, quando foi acusado, a Bíblia diz que ele foi acusado e foi levado como ovelha muda para o matador, ou diante dos seus tosqueadores. Quem nós somos? Eu estou mostrando para você poder identificar na sua vida se você não está debaixo de um ataque espiritual, debaixo de um ataque. Talvez o diabo esteja olhando para você e dizendo: eu vou fazer com ele igual eu fiz com Davi. Porque quando Davi errou, e agora eu estou indo para o desfecho aqui, quando Davi errou, todo o povo de Israel acabou sendo afetado. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Queridos, eu sei que é uma palavra dura, eu sei que é uma palavra pesada, só que isso é alimento sólido. O alimento sólido, às vezes ele é um pouco indigesto, ele nos pesa, mas ele nos alimenta e nos traz sustento por muito mais tempo. Nós todos, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: nós todos estamos aqui para aprender
e para sermos transformados. Eu tenho dito aqui, amados, muita gente diz que quer aprender, mas muito poucos se mostram ensináveis. Será que nós estamos nos mostrando ensináveis para Deus e diante das pessoas? Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Diga: Senhor, em nome de Jesus, não me permita caminhar de forma que desagrade o teu coração. Porque não é tudo Deus, amados. Só Ele pode fazer, mas Ele só faz quando Ele enxerga um vasinho que está a fim de receber. E o vasinho que está a fim de receber, Ele sabe que para Ele receber, Ele precisa se esvaziar. Você está conseguindo entender essa palavra? Sim ou não? Eu acho que talvez vai ficar mais fácil para quem pôde, ou conseguiu, ou quis assistir às lives. Porque o que eu estou fazendo agora é pegando tudo que nós falamos na quinta de manhã, à tarde, sexta de manhã e de tarde, juntando tudo isso e ampliando agora, no sentido de nós entendendo o que o diabo faz, usando a nossa carne, usando as tendências da nossa alma. Tendências da nossa alma. 1 Samuel capítulo 13. Saul ouve do profeta Samuel: espera aqui, mesmo que os filisteus estejam acampados aí, espera aqui que eu vou lá e já volto. Quando eu voltar, eu vou oferecer o holocausto, e aí nós vamos adquirir, vamos receber da parte de Deus a benevolência dele, a graça dele, o favor dele sobre nós, o povo de Israel. E aí nós vamos vencer sobre os filisteus. Sabe o que a Bíblia fala? Que Samuel foi, e ele não estava voltando. A Bíblia diz que ele não é que ele não voltou, não vinha ainda Samuel, e o prazo estava acabando, não tinha acabado. Aí Saul começou a enxergar que os guerreiros de Israel começaram a dispersar, e ele começou a se assustar, e vendo que os filisteus já estavam prontos para atacar, diz ele, movido pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ou seja, ele foi movido pelas tendências da alma, das emoções dele, e ele fez o que Deus havia dito para ele não fazer, através do profeta. Sabe o que o profeta disse para ele? Loucamente procedeste. Loucamente. Porque se tu tivesse esperado, Saul, se tu tivesse obedecido a palavra de Deus, o teu reino teria sido estabelecido hoje para sempre. Mas porque não obedeceste, fostes rejeitado pelo Senhor. Nós gostamos de citar o texto, né? Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Vamos nos lembrar deste mesmo tempo, deste mesmo texto, todas as vezes, não só para Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, ou seja, todas as bênçãos que Israel recebeu, eu também vou receber, a minha família também vai receber. Pois é, amados, mas ser o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Ele vai continuar agindo como Deus, como juiz, e vai nos dar conforme nós nos apresentamos. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Diga: Deus, eu não vou sair daqui hoje com um peso, mas que o meu coração pese e pondere todas essas coisas, e eu seja encaminhado a uma vida que te agrade ainda mais. Porque nós queremos ver os milagres de Deus, queridos. Nós queremos continuar vendo a ação de Deus na nossa vida, amém, igreja? Diga: Deus, eu quero ver ainda mais os teus milagres na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga isso com mais vontade: Deus, eu quero ver ainda mais os teus milagres na minha vida e através da minha vida. Queridos, nós precisamos entender que há um preço a ser pago.
que há uma transformação que está proposta para nós, queridos. Porque essa é uma das coisas que o diabo mais quer fazer. Esse é um dos desígnios do diabo mais ignorado. Ignorado no sentido de não termos esse conhecimento, ou se temos, não aceitamos. Ou, como diz o outro, damos de ombro. Não é assim. O pastor Samuel é muito exagerado. O diabo está tentando dizer uma frase bonitinha: basta crer em Jesus e tudo está resolvido. Só que o detalhe é que quem crê, ouve. Quem crê e ouve, obedece. É transformado. Eu não estou aqui na condição, gente, achando que eu já estou perfeito e que vocês são um bando de imperfeitos. Não, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma luta. E esse é um apelo que eu faço hoje, para nós vermos cada vez mais de Deus. Para nós vermos cada vez mais de Deus na nossa vida, na nossa casa, dentro da igreja, em cada culto, em cada live. Sexta-feira vimos 2 pessoas sendo curadas de surdez. Que daqui a alguns dias sejam 20, 200, 2.000 numa mesma live. Só que se nós queremos que a glória cresça, o sacrifício tem que crescer também, amados. Você está comigo? Diga amém. Levante a sua mão e diga: Senhor Deus, eu quero ser transformado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser moldado por Ti. Não me deixa, Senhor, depois de ver e saber destes tristes exemplos de Moisés, de Davi, não me deixe errar também. Eu já tenho erros suficientes. Me ajuda, Senhor, a não errar mais. E aos erros que já cometo, me ajuda, porque eu quero mais da Tua glória. Mais da Tua glória. Que a minha vida, diga isso com vontade, que a minha vida seja como aroma suave, seja como incenso queimado diante do Teu altar. Diga: Senhor Deus, me ajuda. Eu Te amo, e por mim mesmo eu não sei Te agradar. Mas se o Teu Espírito viver e reinar dentro de mim, eu verdadeiramente serei um vaso de honra na Tua presença. É isso que nós queremos, Senhor. Mais forte para Jesus, queridos. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Sabe, queridos, e nessa noite eu não vou só convidar você para nós ficarmos de pé, mas eu vou convidar você para ir mesmo no seu lugar. Se você quiser se ajoelhar diante do Pai, se você quiser se prostrar diante de Deus, dizendo: Deus, eu não quero mais errar, eu quero estar sensível à Tua voz. Faça isso agora, meu irmão, no nome de Jesus. Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, dizer: Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Senhor, nós precisamos da Tua mão, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Pai, no nome de Jesus, toma as nossas vidas, Senhor. Toma as nossas vidas nessa noite, Senhor. Toma as nossas vidas nessa noite. E assim como Davi, Deus, Davi pediu perdão pelos seus pecados, ou pelo pecado do recenseamento, de não ter confiado em Ti, de não ter colocado todo o seu coração em confiar em Ti, Senhor. Senhor, nós nos prostramos hoje, nós nos prostramos para pedir: Deus, muda e molda-nos, Senhor. Muda a nossa vida, Pai. Muda a nossa vida para ouvirmos os detalhes do Teu coração, Pai. Os detalhes do Teu coração, Pai. Pai, tira de nós toda a soberba, Pai, todo orgulho, Pai. Ore comigo agora, igreja. Ore comigo agora, igreja. Senhor, tira de nós todo orgulho, toda soberba. Tira de nós, meu Deus, todo tampão nos nossos ouvidos.
todo bloqueio mental, toda cegueira espiritual. Tira de nós, Senhor. Tira de nós, Senhor. Pai, nós queremos crescer na Tua presença, Pai. Queremos crescer na Tua presença, Pai. Queremos ser como profetas nesta geração, Senhor. Queremos ser profetas nessa geração, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Queremos estar sensíveis, Senhor, sensíveis. Sensíveis à Tua voz, Pai. Sensíveis, Senhor, sensíveis, sensíveis. Que não haja distrações, Pai. Que não haja medos em nós, Pai. Que não haja receios, que não haja bloqueios. Senhor, é uma noite, é o último domingo do mês de janeiro, Pai. É o último domingo do primeiro mês do ano. Pai, nós queremos avançar, Senhor. Queremos avançar como igreja, Pai. Queremos avançar como obreiros. Eu quero avançar como marido, Pai. Como pai, como irmão, como obreiro na Tua casa, Pai. Como cidadão, Pai. Que não possa continuar sendo visto na minha vida, Deus, alguém que gera intrigas, alguém que gera fofocas, alguém que gera mentiras, alguém que gera desconfiança. Mas Deus, que as pessoas ao olharem para mim, Senhor, vejam em mim alguém que está Te obedecendo, Pai. Alguém que está ouvindo a Tua voz. Pai, eu me prostro diante de Ti, Pai. Nós nos prostramos como igreja diante de Ti, Senhor, reconhecendo que nós somos falhos, Senhor. Nós somos falhos, Pai. Somos limitados, Senhor. Somos tão pequenos, Senhor, diante da obra que o Senhor nos chamou, Pai. Nos distraímos com tantas coisas, Pai. Eu oro como igreja agora, Pai. Nos distraímos com tantas coisas, Pai. Não é só com os problemas, Senhor, que nos distraímos. Não são só os problemas, Senhor. Muitas vezes as distrações, o entretenimento nos distrai. Mas nessa noite nós estamos aqui, Deus, para Te buscar. Para Te buscar, Senhor, e pedir: Deus, trabalha em nós, Senhor. Trabalha no nosso coração, Pai. Faz-nos cada vez mais crentes, crentes cada vez mais fervorosos, Senhor.